Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, por aqui, pastor Denis, satisfação imensa em poder estar aqui, trazendo mais um programa no alvo da Bíblia, e para nós é motivo de muita alegria poder saber que você está aí, acompanhando esse trabalho, que começou no coração de Deus, né? Eu quero agradecer também todos vocês que se inscreveram aí no nosso canal e vocês que têm compartilhado. Muitas pessoas têm entrado aí em contato com a gente, nos parabenizado, e que toda a honra e que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Hoje nós vamos trazer mais um estudo da Palavra do Senhor com o tema A Ressurreição. Roda a vinheta. Muito bem. No estudo passado, nós estudamos sobre a volta de Jesus, né? E nós vamos trazer aqui essa série de estudo, começando sobre na volta de Cristo, né? E agora nós vamos para a ressurreição. Amém? Alguém perguntou, né, um irmão me perguntou por que nós pregamos que Jesus virá visível. Por que ele vem e todo olho verá, se isso está na Bíblia? E eu gostaria de não ficar devendo essa resposta para o irmão, e eu quero ler aqui em Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, algumas pessoas traduzem esse texto como como que Jesus venha rapidamente. Eles extraem desse texto aqui a rapidez do relâmpago para dizer que Jesus vem e as pessoas não vão ver, né? Mas se nós prestarmos aqui bastante atenção, nós vamos ver que não se trata da velocidade do relâmpago, e sim da visibilidade. Veja que ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Tem também o texto que foi falado exaustivamente no estudo passado, de Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Pois esse Jesus que viste subir, ele voltará da mesma forma que para o céu viste subir. E tem também lá Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde diz que ele vem com milhares de anjos e todo olho verá, até os que o transpassaram. Então, esses são alguns dos textos que provam a crença, né, de que Jesus virá visível. Amém? E tem ainda outros textos, mas nós não vamos tratar desse assunto. Depois você pode estar mandando aí mais questionamentos sobre outros textos, de acordo com esse mesmo estudo aqui, que nós estaremos respondendo, tá certo? Nós vamos agora partir para a ressurreição. Então, tem umas perguntas aqui que estão elaboradas, e a primeira pergunta é: o que disse Jesus Cristo sobre a ressurreição? Jesus disse: eu sou a ressurreição, a verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Então, o Jesus, o Cristo que prometeu que voltaria, ele também prometeu que ele ressuscitará os servos, seus servos, né, na primeira ressurreição. E esse texto que eu citei se encontra em João capítulo 11, versículo 25, tá certo? É a primeira promessa que eu quero mostrar aqui para vocês, oriunda do próprio Cristo sobre a ressurreição dos mortos. Mas ele afirmou isso em outros lugares, né? Encontramos também essa afirmação, como por exemplo, capítulo 5 de João,
do versículo 28 ao 29, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição, para a ressurreição da condenação. Veja que ele fala aqui em duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Apesar de aqui, nessa leitura que foi feita de João capítulo 5, os versos 28 e 29, não está fazendo assim essa separação entre essas duas ressurreições, mas é importante dizer que elas não sucederão simultaneamente. Elas terão um intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição de 1000 anos. A primeira ressurreição se dará logo ali na vinda de Cristo, que é a ressurreição dos justos. No vídeo passado eu citei Apocalipse capítulo 22, mas é Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que fala da ressurreição, dizendo: bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não terá poder a segunda morte. Então, a primeira ressurreição, logo na vinda de Cristo, começa o milênio, e a segunda ressurreição será pós-milênio, né, que só a palavra milênio já está dizendo 1000 anos, tá certo? Então, entre uma ressurreição e a outra, há um espaço de 1000 anos, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, será que foi só Jesus que falou sobre a ressurreição? Não. Paulo, né, que também teve um peso muito grande nos seus ensinos, era um ferrenho seguidor de Cristo, e ele diz: sede meus seguidores como eu sou seguidor de Cristo. Né? Ele também diz, né, a gente sabe que a palavra de Paulo tem um peso grande. Ele vai dizer aqui, ó: e se não houver ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e a vossa fé. Isso encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Porque naquela época havia um grupo que não acreditava na ressurreição. Né? E aí, Jesus rebateu esse grupo, o Paulo rebateu, os discípulos, todos eles rebateram essa crença, né, contrária à doutrina bíblica, contrária à ressurreição, onde eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus. E Paulo está dizendo aqui: olha, se não existe ressurreição, né, também é vã a vossa fé, Cristo não ressuscitou, tá certo? Porque tudo depende da ressurreição de Cristo, né, para que tudo aconteça, e a ressurreição dos justos está intimamente, diretamente ligado à ressurreição de Cristo, tá certo? Então, se você acredita em Cristo, se você acredita no sacrifício dele, se você acredita na ressurreição dele, você é obrigado a acreditar na ressurreição do justo. Todos aqueles que estão dormindo, eles ressuscitarão e, né, vão ser, juntamente com aqueles que estiverem vivos, que serão transformados, serão levados aos céus, tá certo? Então, até aqui eu coloquei aqui uma pergunta, mas eu já até falei sobre ela, mas quem irá ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e no momento serão transformados os justos que estiverem vivos, e juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17, e 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 52, você vai encontrar essa doutrina, a confirmação dessa doutrina, né, que os que irão ressuscitar primeiro serão os justos. É por isso que você tem que lutar, se esforçar para que você tenha parte nessa primeira ressurreição.
Porque os que ficarem para a segunda ressurreição, eles não têm jeito para eles, tá certo? Não tem mais como, é irreversível a situação deles. A morte irá reinar, né? Irá destruir esses que ficarem aí para a segunda ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Quem é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se você quer ser bem-aventurado, e quando se fala em ser bem-aventurado, estamos falando em estar incluído no reino de Cristo, que será estabelecido, onde não haverá nem morte, nem choro, nem pranto, nem rangelo de dentes, e tudo de ruim que assola a humanidade será passado, né? Então, é por isso que diz que aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, eles serão bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que lutar sempre, queridos, sempre. Zelar da nossa fé, zelar da nossa comunhão com Deus, para que quando Jesus despontar nas nuvens, nós possamos subir com Ele logo ali na primeira ressurreição. Amém? Algum crente do Antigo Testamento tinha esperança na ressurreição? Será que isso é coisa só do Novo Testamento? Será que nas Escrituras, que eles chamam de Velho Testamento, também os que viveram antes lá acreditavam na ressurreição? Com certeza. E nós iremos mostrar para você um que também é muito respeitado, né, que acreditava na ressurreição. Jó, capítulo 19, do 25 ao 26, vai dizer assim, ó. Jó declara dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Louvado seja Deus. O que é que Jó está dizendo aqui? Ele acreditava, ele tinha consciência que, mesmo que ele morresse, mas no final, o Redentor, o seu Redentor, virá, e ele restaurará a sua vida, né? A sua vida, lhe ressuscitará. Ele está fazendo uma declaração, uma declaração, né, bastante clara da sua crença na ressurreição. Porque o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha carne, consumida pela morte, né? A minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Deus vai ressuscitar e ele vai ver, ele vai contemplar Deus após a sua ressurreição. Jó capítulo 19, do 25 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor. A sétima pergunta: em que corpo ressuscitarão os mortos na vinda de Jesus? Essa pergunta, eu vou dizer, ela é muito importante, né? Muito, que fica aquela coisa, eu cresci vendo as pessoas dizer assim: mas crente não vai para o céu com bucho cheio de feijão, né? Essa expressão você já deve ter ouvido ela. Então, há essa pergunta, há essa interrogação: como o homem carnal subirá para o céu? Veja bem, o santo apóstolo Paulo, inspirado, né, o Espírito Santo de Deus, falando sobre a ressurreição, ele diz: semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Louvado seja Deus. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 42 até o 44, você vai ver essa afirmação de Paulo. Semeia-se o corpo corruptível
e ressuscita o corpo incorruptível. Semeia-se o corpo mortal e ressuscita o corpo imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Semeia-se o corpo fraco e ressuscita o corpo em vigor. Então, quando o homem morre, ele morre, né, porque ele está num corpo mortal. A situação dele é de um mortal sujeito à morte. Mas quando Cristo ressuscita, essa pessoa que morreu em Cristo ressuscita em um outro corpo, em uma outra matéria. Como o próprio Paulo diz que há corpo terreno e há corpo espiritual, celestial. E é nesse corpo que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, no corpo incorruptível, onde a morte não terá mais domínio sobre essa pessoa, sobre aqueles que ressuscitarem nesse corpo. Corpo espiritual, corpo divino. Lá em 1 Coríntios diz, Paulo diz assim, ó, porque hoje nós conhecemos Cristo em parte, mas quando ele vier, nós seremos como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Também, tem um outro texto, onde Jesus diz que nós seremos como os anjos, tá certo? Então, esse corpo que adoece, que enferma, que envelhece, ele não será mais assim, tá certo? Não será mais assim. É por isso que hoje você vê aí os cristãos, os crentes, né, lutando para servir a Deus, deixando as coisas do mundo, porque nós sabemos que vale a pena largar as coisas do mundo para receber essas promessas. Isso é uma coisa, irmãos, que está no nosso coração, nós acreditamos nessa palavra, nessa promessa, e é por isso que todos os dias, mesmo fraquejando, caindo aqui, levantando, quebrando, emendando, nós estamos lutando para conservar a nossa fé. Tá certo? Aí, mais uma pergunta, essa é a última pergunta, que é a 8ª, que diz assim, os justos ressuscitados, para onde serão levados? Aí a gente entra aquela questão, né, que algumas pessoas, algumas linhas teológicas dizem que ao morrer as pessoas vão para o céu. Mas segundo a crença bíblica, o que a Bíblia diz, nós só iremos para o céu, o homem só irá para o céu, tanto os que morreram, que estão descansando no pó da terra, quanto aqueles que estiverem vivos e forem transformados, juntamente com os ressuscitados, irão para o céu. É por isso que diz, os justos ressuscitados, juntamente com os que forem transformados, serão levados às alturas, às alturas, a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Irão ao céu reinar com Cristo durante 1000 anos. João 14, do 1 ao 3 e Apocalipse 20, versículo 4. Então, quando Jesus vier, todos os que morreram de Adão até aquele dia estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Entendeu? E aí, então, quando Jesus vier, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aí lá diz, e aí sim nós estaremos com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Então, essa é a verdade de Deus para o teu coração nessa oportunidade. Espero que você tenha compreendido, que Deus tenha realmente esclarecido esse tema na sua mente. E, com certeza, Deus vai proporcionar mais oportunidade para nós estarmos aqui estudando a sua palavra. Tá ok? Eu agradeço pela sua companhia, agradeço por você estar aí assistindo esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like e também de nos ajudar, de comentar e de se inscrever também, tá certo? Um forte abraço, até uma próxima oportunidade.